Você sente o peso da vida, como se carregasse o peso do mundo em suas costas. A natureza é uma das melhores professoras quando a observamos atentamente. Felizmente, muitas mentes brilhantes descobriram verdades profundas sobre a existência humana, muito antes de nosso nascimento. Nós, ao estarmos sobre os ombros desses gigantes, podemos aprender com nossas próprias realidades e com os recursos e percepções que eles nos deixaram. Ao aprender e implementar, podemos direcionar nossas vidas para um caminho que a maioria nem sequer consegue sonhar. E adivinha? Uma das melhores filosofias que adicionará valor tremendo à sua vida é o estoicismo. O estoicismo vai além de ser apenas uma filosofia. Vamos explorar as descobertas psicológicas e espirituais profundas que o estoicismo traz para a sua vida. Embora o estoicismo seja geralmente visto como uma filosofia, para mim, é verdadeiramente um poderoso ramo da espiritualidade. Surgiu durante a era helenística da Grécia, após a morte de Alexandre, o Grande, fundada por um homem chamado Zenão de Cítio. Mas não foi apenas ele que criou a filosofia, muitas pessoas contribuíram para ela. No entanto, ele foi o fundador. Ainda neste vídeo, vou compartilhar incríveis citações de outros filósofos estoicos, que vão ressoar profundamente quando você as ouvir. Também vou explicar como aplicar o estoicismo de maneira prática em sua vida. Porque uma coisa é conhecer a teoria, mas aplicá-lo é uma história completamente diferente. Você vai querer prestar muita atenção ao longo deste vídeo, porque a quantidade de conhecimento e percepções que você vai adquirir é de outro nível. A ideia de Zenão era que um fluxo suave da vida vinha de viver conforme a natureza. Mas o que significa viver conforme a natureza? Bem, ele via isso como se o universo ou a natureza tivesse seus princípios e regras. E, do ponto de vista humano, existe a natureza humana, que também possui suas próprias regras e limites. Quando aceitamos esses limites, compreendemos o que está e o que não está em nosso controle. Você não pode controlar a natureza humana, mas pode pensar e agir de maneiras que levem a melhores resultados para você e outras pessoas. Pessoas que conseguem equilibrar quem são e como se relacionam com o mundo de uma forma que está em sintonia com sua verdadeira essência e também em harmonia com o universo ao seu redor são geralmente mais felizes. Uma citação que ilustra bem o pensamento estoico é: o estoicismo é sobre como você vê as coisas. Ter uma visão positiva não significa que a situação seja boa automaticamente. Se você está em uma situação difícil, uma visão positiva é agir pensando que, se você entrar em desespero, as coisas podem piorar. Ter uma perspectiva positiva ajuda a se manter forte mesmo nos momentos difíceis. Os tempos difíceis podem variar de pessoa para pessoa, dependendo do que cada um percebe como momentos ruins. Para algumas pessoas, a falta de dinheiro pode tirar o sono, para outras pode ser o fato de não ter o carro dos sonhos, não poder dar para sua família tudo o que ele deseja. A verdade é que, todos nós temos nossos desafios, ou seja, nossos tempos difíceis. Se você não consegue se controlar, regular suas emoções, reenquadrar, refletir e realizar muitas práticas estoicas importantes em meio ao caos, você se entrega. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas em nossa sociedade moderna. Elas acreditam que as coisas só acontecem com elas. Se colocam no centro do universo achando que tudo o que acontece é por causa dela e contra ela. É um sentimento quase egoísta, para não dizer, doentio. O pior, é que não faz mal somente a ela, mas, para todos que convivem com ela. Eu falei sobre esse tema nos 2 vídeos anteriores. Assim que acabar de assistir esse vídeo, recomendo que você veja os vídeos anteriores. Porque vão te ajudar a entender melhor esse assunto. É importante lembrar que vivemos em sociedade, que outras pessoas farão parte da nossa vida, diretamente ou indiretamente. Inevitavelmente vamos encontrar alguém no elevador, em algum momento. Vamos encontrar pessoas no trabalho, na igreja, no mercado, no restaurante. E não, o mundo e as pessoas não estão girando e vivendo suas vidas por nossa causa, elas estão vivendo por ela e o mundo continuará girando quando não estivermos mais aqui. Esse é um passo muito importante para encontrar equilíbrio emocional. Saber que nem tudo o que acontece é por nossa causa. A maioria das coisas só acontece, isso é um fato. O que temos que fazer, o mais rápido possível, é aprender a lidar com isso, com os acontecimentos e com as pessoas. Sem deixar que tudo o que aconteça, ou que qualquer pessoa, afete nosso equilíbrio emocional ao ponto de nos desestabilizar. Porque senão, qualquer reação que surge de outra pessoa, qualquer olhar diferente lançado em nossa direção, qualquer trauma passado lembrado, tudo irá nos tirar do eixo, do nosso controle emocional. E isso nos deixa fraco.
Um estoico é alguém que sabe lidar com as situações da vida e não reagem de forma negativa. Um estoico sabe que não pode se agarrar a isso, porque sabe que não tem controle sobre o que as pessoas pensam ou fazem, mas tem controle sobre suas reações. Isso é o poder do estoicismo, ajuda você a navegar nos tempos difíceis e ainda estar preparado para quando eles não estiverem presentes. Mas como a maioria das pessoas foi programada para acreditar que tudo o que acontece e tudo o que as pessoas fazem é para feri-la, não é isso que acontece. O que vemos são pessoas, emocionalmente abaladas, sofrendo por não terem sido ensinadas como lidar com suas emoções. Agora quero compartilhar as principais lições estoicas que adicionaram grande valor a mim. Honestamente, vão adicionar muito valor a você também, então ouça atentamente a essa lista poderosa de princípios estoicos. Você só controla você. Primeiro, foque no que você pode controlar. Não podemos controlar 100% do mundo externo. É verdade que nosso mundo interno pode influenciar o mundo externo e podemos criar as realidades que queremos, de forma prática e do ponto de vista metafísico. Do ponto de vista de controlar todos os eventos, outras pessoas e coisas assim, você não pode fazer isso. Em nosso subconsciente tentamos e achamos que podemos. Isso leva a muito sofrimento em nós, muita neurose e coisas assim. Um princípio estoico é entender que você não pode controlar 100% do mundo exterior, mas pode controlar como reage. Foque no que está em seu controle. O ego quer controle, mas é por isso que o egocêntrico está sempre infeliz. É por isso que o egocêntrico não pode ser grato. As frases e pensamentos do ego são algo como: estou assim porque essa pessoa fez isso. Estou assim porque aquela pessoa fez aquilo. A mentalidade de vítima começa a surgir, em vez de se voltar para dentro, olhar para o seu comportamento, olhar como está interpretando as coisas, olhando para as suposições que está fazendo, para as noções pré-concebidas e analisando isso primeiro e trabalhando esses pontos. Aconteça o que acontecer no mundo externo, não se mova. Você é quase como uma pedra. Um outro princípio, que pode ser resumido em uma frase, que trago comigo, é: isso é o melhor que ela tem para oferecer. Seja tolerante com os outros. Aqui está uma citação de Marco Aurélio que eu amo. Quando alguém trata você mal ou fala mal de você, lembre-se de que isso se refere à própria ignorância dessa pessoa. Para evitar a raiva e o desânimo, não permita que os erros dos outros o afetem. Essa é uma das maiores lições que aprendi com o estoicismo. Não espere que a outra pessoa seja tão evoluído quanto você. E por você ser evoluído, controle seus pensamentos, automaticamente, conseguirá controlar sua ira e por consequência, sua língua. Ao invés de externalizar sua raiva, entregue seu melhor sorriso, sincero, sem ironia. Se for muito difícil sorrir, ao começar a implementar esse princípio na sua vida, apenas fique em silêncio. Esse gesto é muito mais poderoso que muitas palavras lançadas ao vento. Se você quer ser feliz, tem que ser tolerante com os outros. Tem que perceber que as pessoas estão em diferentes estágios de evolução e que elas estão se tornando conscientes em sua própria velocidade. Em seguida, outro princípio é a virtude. Busque a virtude. A virtude é algo que você busca. Muitas pessoas buscam felicidade. Isso não é realmente o que os antigos filósofos estoicos estavam buscando. Eles estavam buscando a virtude. Eles entendiam que se buscassem a virtude, a felicidade seria um subproduto disso. Se você está vivendo de maneira ética, se está vivendo de maneira virtuosa, você será feliz. Algumas pessoas podem se enganar ao ver pessoas de caráter duvidoso, desfilando com boas roupas, carros caros, fotos de viagens nas redes sociais, casas e hotéis espetaculares. Mas lembre-se que a felicidade é de dentro para fora, não o contrário. E de forma alguma estou dizendo para não querer ou não ter as melhores coisas que a vida tem a oferecer, muito pelo contrário. Você nasceu para vencer e merece o que há de melhor. Mas mantenha-se ético e irá desfrutar da verdadeira felicidade. A felicidade de poder colocar a cabeça no travesseiro à noite e ter um sono tranquilo. Sem se preocupar-se, durante a noite, alguém invadirá sua casa cobrando pelos seus erros. E com esse sono tranquilo vem a tranquilidade de espírito. Os estoicos entendiam que quando você tem a virtude, você é forte. Você é invencível. Não há nada que possa prejudicá-lo, porque você está fazendo o que é certo. Vivemos uma vida cíclica, com início, meio e fim. Ao menos, para essa experiência que estamos vivendo nesse momento. A vida é um presente. Agora, temos que falar sobre a morte. A morte é uma parte importante da filosofia estoica.
Eles dizem que devemos meditar sobre a morte todos os dias. Por quê? Porque, quando você medita sobre a morte todos os dias, você entende o quão preciosa é a vida. Você entende que, um dia, isso vai acabar, ao menos da forma que vivemos aqui. E quando você aceita a morte e quando não tem medo dela, você vive de maneira completamente diferente. Essas são algumas das lições estoicas. Há muitas outras lições que você pode aprender, mas essas são algumas das mais importantes para mim. Principalmente se você está iniciando sua jornada estoica. E como você aplica isso em sua vida real, no dia a dia? Você precisa agir, você precisa praticar. É fácil ouvir sobre isso, mas praticá-lo é uma história completamente diferente. Você tem que praticar a aceitação. Aceitar as coisas como elas são e fazer o que você pode para mudar o que está ao seu alcance. Você tem que praticar a gratidão. Ser grato pelo que você tem, em vez de se concentrar no que você não tem. Você tem que praticar a disciplina. Disciplina não é algo que você tem ou não tem. É algo que você desenvolve. É uma habilidade, e você tem que praticar a consciência. Estar consciente de seus pensamentos, suas emoções, suas ações e como elas estão afetando você e as pessoas ao seu redor. O estoicismo é uma filosofia de vida poderosa que pode transformar sua mentalidade e a maneira como você enfrenta o mundo. É sobre focar no que você pode controlar, ser tolerante com os outros, buscar a virtude, encontrar tranquilidade de espírito e meditar sobre a morte para apreciar plenamente a vida. Pratique esses princípios em sua vida diária e veja a diferença que eles podem fazer. Lembre-se de que a chave está na prática consistente. Por isso, comece agora. Hoje, agora, é o melhor momento para começar, por isso se chama presente. Comece a viver uma vida estoica e veja como ela pode levar sua existência a um nível totalmente novo. Se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva para mais conteúdos inspiradores. E, claro, deixe seus comentários abaixo. Conte-nos sobre suas experiências e pensamentos sobre o estoicismo e como impactou sua vida. Continue dominando a vida com o estoicismo. Até a próxima!